você tocou num ponto que eu queria emendar na nossa discussão aqui, que é o empoderamento das equipes. Porque o Kaizen, ele funciona a partir de uma equipe. E pode existir uma coisa bem interessante, que eu já trabalhei como eu-equipe. A equipe que era eu. Né? Então, eu tenho que fazer Kaizen também. Eu tenho que fazer melhorias. E todas as pessoas sabem fazer melhorias, só que tome cuidado. Melhoria não é gambiarra, né? O nosso nosso tradicional jeitinho brasileiro. Mas tome cuidado, porque às vezes uma gambiarra, ela às vezes tem uma essência de uma melhoria que ela está sustentada por um pouco da criatividade, então ela se confunde. Mas eu digo o seguinte, eu agora vou trazer um pouco de exemplos aqui. Eu trabalhei numa empresa, essa empresa não existe mais aqui no Brasil, ela saiu, né? Nesses 5 anos e meio que eu passei lá, eu tive 2 momentos distintos. Sobre o mesmo setor, o primeiro setor, ele tinha uma joint venture, onde o cliente que consumia o serviço, ele também fazia a alocação do equipamento e a gente só comprava mão de obra. Então, foi uma experiência sensacional nessa unidade de negócio de como não fazer negócio. Nós tivemos um caso, meu antigo chefe, ele fala, nós tínhamos todos os subsídios para fazer um excelente livro de como não fazer negócio. Tá? Foi um aprendizado sensacional. No final das contas, foram desfeitos esse serviço, se o cliente representava 80% do faturamento, foi desfeito e ficou os 20%. Esses 20%, a equipe continuou processando. Então, chegava pedidos dos Estados Unidos e eu tinha que pegar papel, sair correndo, achar fornecedor, embalar, fazer o cara imprimir, ficava de cima para baixo, embalava. Eu tinha que voltar, a empresa ficava lá no pedágio na saída das praias aqui. Extremamente, para quem não é daqui, né? É extremamente distante aqui, de Curitiba. Só para você ter ideia, ele ficava a meio quilômetro do último pedágio, do último retorno dessa estrada. Depois disso, você já estava na praia. Então, pra você ter ideia como era longe, era todo dia para lá. E o mais legal, né? No horário de verão, quando você ia, você tinha sol na cara. Quando você voltava, era sol na cara do poente. Né? Então, esse era o nosso ambiente. Então, nesses dias aí, a gente aprendeu. Eu fiquei, primeira rodada, fiquei 1 ano e pouco aí fazendo projetos internos na área de manutenção, aprendendo muito mais sobre a própria indústria, com IRP na área gráfica, e teve a oportunidade de a empresa querer investir em equipamentos. Nesse investir em equipamentos foram contratados funcionários específicos, etc. E eu volto a falar, o Gemba. No início, eu estava no administrativo disso aí. Então, eu era o coordenador dessa unidade de negócio internacional. E eu me reportava diretamente ao vice-presidente daquela unidade para a América aqui. Eu falei, legal, né? E tinha muita inveja, né? Um gerente que ele, como assim um coordenador se reporta? Ok, fatos à parte, mas essa unidade de negócio era extremamente rentável. O fato com 15 a 16 pessoas, ela gerava uma receita para pagar 80 funcionários da empresa inteira. Tá? Era altamente lucrativo. Então, nessa, eu acabei criando a equipe, né? Contratando, selecionando, fazendo todo o processo seletivo, e no início eu estava alocado dentro do escritório. E aí, em um determinado dia, esse meu chefe falou assim, não, o teu escritório vai ser construído dentro da unidade Fabril. Era uma unidade Fabril que tinha ar-condicionado. Pensa, ar-condicionado, ambiente controlado, impressoras digitais, né? E aí, no início, eu fiquei muito chateado. Mas depois eu descobri a maravilha que foi estar lá dentro. Eu estava dentro da equipe, eu via todo o processo, estava dentro do Gemba, eu vivenciava o Gemba, eu cheirava o Gemba. Né? Então, nisso, eu consegui ver a evolução, e eu fui treinando todos esses funcionários aqui, que estavam colaboradores, viraram amigos aqui, eles foram aprendendo todas aquelas técnicas que eu fui trazendo do Lean Manufacturing. Inclusive, uma delas, nós conseguimos adaptar um sistema de produção, nós não tínhamos capacidade de produção, nós tínhamos, como diz o mandamento, nós tínhamos um equipamento, e aquele mantra que diz, quem tem um, não tem nenhum. E era exatamente isso que acontecia. Então, a gente sabia que existia um cemitério indígena embaixo daquele equipamento, que os espíritos indígenas atacavam aquele equipamento às 2 horas da tarde da sexta-feira, e a nossa cobertura de suporte com aquele fornecedor ia até às 5. Né? Então, era assim, eu estava lá, daqui a pouco, eu olhava para o impressor, ele olhava para mim, aquele assim, realmente, eu já sabia, a gente estava sintonizado. Mas o que eu aprendi desse ambiente? Eu convidei aqui, está presente também, um dos nossos ex-fornecedores ali, e ele nos visitava de tempos em tempos. E eu lembro de uma frase bem célebre que ele
Ele comentava, toda vez que ele chegava na porta, era extremamente restritivo o ambiente, por causa da tecnologia, do conteúdo que a gente imprimia ali, ele chegava na porta, olhava para mim, Marcão, qual é a surpresa que você tem? Para mim, eu não tinha surpresa em relação ao que a gente vivenciava ali no dia a dia. Mas para ele, que visitava a cada trimestre, a cada bimestre, para ele era como se ele entrasse em uma nova fábrica toda vez que chegava lá. Tá? Então, isso me reforçou mais ou menos uns 3 anos, 2 anos depois que eu saí dessa empresa, aquilo ficou ecoando. Imagine, eu estou falando de mais de 15 anos atrás, e ainda me vem a lembrança disso aí, de como eu consegui empoderar essa equipe a fazer mudanças. E agora que eu volto à métrica, voltar à métrica quer dizer o seguinte, fazer Kaizen é mudar. Né? Kaizen, mudar para melhor. Só que quando você vai fazer o Kaizen mudar para melhor, às vezes você não faz uma melhoria, você faz uma pioria. Né? Não é uma pioria contínua, mas às vezes você vai fazer a experimentação. Não é grandes investimentos, não vou precisar de budget. O pessoal se contentava, pegar uma folhinha, escrever, desenhar e falar, olha, é dessa maneira que nós vamos trabalhar hoje. Combinava a regra com todos, tentava e via, olha, deu certo, legal, vamos fazer assim. Colocava um pouquinho mais de fita, vamos tentar mais um dia, ficou bom. Aí, 2, 3 dias, aquele era o novo padrão. Era uma melhoria. Não tinha uma métrica para dizer, olha, nós melhoramos a performance em 4%. Não tinha isso. Todo mundo ficava satisfeito com aquilo. De repente, alguém fazia um negócio. Aí chegava, eu lembro do Celso, o Celso falava, pô, mas Aninha, não está dando muito certo, a gente tinha que fazer voltar. Só que fazer voltar, às vezes a gente já não tinha nem a memória de como era, ia fazer uma outra mudança, e essa outra tentativa de voltar fazia uma melhoria. Então, era uma melhoria extremamente contínua. Nós chegamos ao ponto, eu falo assim, era um ambiente bem desafiador, onde os pedidos entravam até meio-dia, e eles tinham uma janela de produção de entregar até às 5 horas da tarde para os embarques, sendo que esses embarques atendiam todo o Brasil, né? Toda a capilaridade do Brasil, não somente pela empresa de transporte público aqui, né, como também nós atendíamos também o Mercosul, né, apesar da empresa ser colombiana, nós atendíamos a partir daqui Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile. Então, nós fazíamos operações de exportação. E pense que operações de exportação, elas vinham muitas vezes confirmadas ao meio-dia. Então, você estava lá, saindo para o almoço, o pessoal do administrativo confirmava o pedido, ó, chegou tal pedido. Eles terminavam de fazer a confirmação de produção e, na sequência, eles estavam, era caminho do refeitório, eles abriam a porta e deixavam no escaninho, assim, olha, eu fiz a minha parte aqui, vocês têm até 5 agora para embarcar isso aí. Na hora que eu voltar, né, o pessoal do administrativo falou assim, eu estou só terminando o processo, a documentação de exportação. E era um tic-tac. No começo, a gente bateu muita cabeça. Mas foram kaizens, em cima de kaizens, para obter isso aí.